Fala nação, seja bem-vindo ao canal Cláudio Simões, canal acima de tudo rubro-negro que traz para você conteúdos diários, tudo sobre o clube mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. E hoje, react da coletiva do Sampaoli após a incrível vitória de 2-1 sobre o Botafogo no Engenhão. Isso mesmo, o Flamengo surpreendeu e derrotou o líder do Campeonato Brasileiro. Lá dentro do tapetinho, caiu no tapetinho, já era. É assim que a torcida do Flamengo saiu cantando do Engenhão. Após o jogo eu tava lá. Ainda não vi a coletiva, vamos ver junto, agora, na tela em 3, 2, 1. A gente tinha um jogo decisivo para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, a sua equipe conseguiu vencer. Qual a importância dessa vitória em cima de um Botafogo que não tinha perdido ainda nesse novo gramado do estádio Newton Santos, para a sequência da sua equipe, tanto no Campeonato Brasileiro, também já preparando para a final da Copa do Brasil? Una victoria importante, básicamente por cómo se jugó, porque Otimi tuvo personalidad en una cancha de un Otimi que venía invencible en este gramado. Entonces siempre es bueno ganar, pero mejor es ganar jugando con la autoridad que jugó hoy Otimi. Tuvo muchas chances, muchas situaciones, y la verdad que jugó un gran partido. Que ele fala ali, time que é invencível neste gramado. E de fato, né, o Botafogo usa o gramado e repetindo, não é uma crítica, porque todo mundo que se pudesse faria, mas o que eles molham o gramado antes do jogo e no intervalo para fazer a bola correr, favorecer ao estilo de jogo deles, e na minha opinião tudo bem em relação a isso, mas influencia diretamente no desempenho técnico do time, e aí você monta a parte tática para jogar em cima disso, evidentemente. Ele pontuou muito bem isso, né? Mas o Flamengo conseguiu vencer, ultrapassar esse pequeno obstáculo, né? Oi, Guilherme Xavier aqui da Trivela, parabéns pela vitória. Queria que você explicasse essas mudanças que você fez no esquema hoje. Você entrou com o Pedro, entrou com o Pulgar um pouco mais recuado. Queria que você explicasse um pouco esse esquema e o quanto você acha que essas mudanças influenciaram para que o Flamengo pudesse tirar a invencibilidade do Botafogo. La mudanza tiene que analizarla você. Yo imaginé un juego con Botafogo con una característica de cruzamiento, de muchos centrodelanteros dentro del área. Entonces preferimos jugar con una línea de 5 para evitar lanzamiento de los costados y también protección dentro del área. Y bueno, Pedro, porque intentamos tener un 9 que ponga de frente a nuestros volantes para intentar la verticalidad de Bruno Henrique. Y así fue. Aí é que está o X da questão. A pergunta foi muito boa, fala sobre as mudanças que o Sampaoli fez para essa partida e de fato surpreendeu. Inclusive deixar o Gabigol no banco e começar com o Pedro, que não vive um grande momento, mas a equipe toda não vive, o elenco todo não vive um grande momento, de fato. Mas, de fato, ele recuou um pouco o Pulgar e o Flamengo jogou defensivamente ali com uma linha de 5. Ainda assim tiveram momentos em que o Botafogo se utilizou dos lançamentos para fazer as jogadas que eles fazem naturalmente, né? Que o Sampaoli diz que tentou evitar. Mas, num contexto geral, analisando os 90 minutos, o Flamengo se sobressaiu na parte tática. Então, vai um elogio ao Sampaoli, que o que ele pensou foi bem executado e por isso que nós saímos com a vitória. Olha aqui, tudo bem? Boa noite, Pedro Torre, ESPN. Foi uma semana bastante pesada no noticiário, com informações que grande parte da diretoria gostaria até da tua saída do comando. Manifestação pública também do Landim te dando um respaldo, visitas dele ao Ninho do Urubu, conversas com você. Queria saber como você administrou essa semana para um clássico tão importante e qual o peso dessa vitória para modificar esse ambiente, tendo em vista até a decisão da Copa do Brasil e essa data FIFA grande agora. Eu tengo muito tempo de carreira, mucha secuencia de mi carrera, y la verdad que, como falo, eu solamente trabalho cada jogo. Trato de melhorar un Timi que estaba totalmente, cuando la gente llegó,
demasiado hundido. Estamos intentando recuperar ese time, mas no, siempre más allá de la victoria de hoy, que fue buena, o si no se hubiera dado la victoria, yo tengo claro quién soy y qué busco de mi time. A veces consigo, a veces no. O repórter ele pontua a semana do Flamengo. De fato é uma crise interna grandíssima, né? Existe sim a iminência ali, existia sim a possibilidade do São Paulo sair em caso de derrota, apesar do Landim ter dado respaldo a ele. O Landim foi nessa semana 3 vezes ao Ninho, o que é bem atípico. Se você parar para analisar a gestão do Landim como um todo, já se vão 5 anos, né? Vão se completar 5 anos de Landim no final do ano. Mas existe sim uma pressão. Muita gente queria o São Paulo de fora. Na minha opinião, ele poderia já ter saído há algum tempo. E ele fala aí que, tem muitos anos de carreira e trabalhou, né? Se entende isso, mas eu acho que nem ele sabe como ele ainda está lá. De fato, uma vitória como a de sábado contra o Botafogo muito importante para a continuidade dele. Eu acho que, como vamos ter uma data FIFA, só se tiver um desastre muito grande na próxima partida, por exemplo, para ele cair antes da final. Eu acho também agora é tarde. Se fosse para ter feito uma mudança, uma intervenção, tinha que ter sido feita antes desse período de tempo que vamos ficar antes das finais, né, dos jogos finais da Copa do Brasil, que é o objetivo do Flamengo. Acho que a nação não tem que se iludir com o possível título do Campeonato Brasileiro. O pensamento tem que ser único, exclusivamente nas finais, e o brasileiro deixa ali. Se a vantagem que o Botafogo tem for diminuindo, a gente espeta alguma coisa lá na frente, mas por enquanto o foco é a Copa do Brasil. Boa noite, Bruno Vilafranca, S1 Live, parabéns pela vitória. Eu sei que o senhor já falou um pouquinho sobre a entrada do Pedro, mas eu queria que o senhor explicasse um pouco mais sobre a dupla que se tornou Bruno Henrique, pelos lados do campo também, com muita velocidade, e o Pedro. De que forma o senhor viu essa partida e a conexão entre eles? Obrigado. Sí, pienso que hubo muy buena conexión. Básicamente el primer tiempo fue un primer tiempo extremadamente bueno del equipo. Lamentablemente una jugada esporádica, Botafogo nos convirtió, pero el primer tiempo de Flamengo para mí fue lo mejor que vi en el torneo. Mas creo que son dos muy buenos futbolistas y en realidad cuando los descensos de Pedro y los ascensos de Bruno Henrique generaron incomodidad basicamente a la última línea de Botafogo. A pergunta eu acho que foi um pouco forçada já. O Pedro e o Bruno Henrique ele não vem jogando junto muitos jogos para falar, nossa, tá dando super certo. Não. O que temos no Flamengo hoje é o Bruno Henrique se destacando. Então, naturalmente, quem estiver ao lado dele vai crescer de rendimento. Porque, apesar dele ainda estar um pouco abaixo, ele já está um pouco mais velho que 2019, né? Ele voltou de uma lesão gravíssima. Tem um time taticamente muito bagunçado, muito desorganizado, entendeu? Então, Bruno Henrique mais 10 do Flamengo hoje. Essa é a realidade. Mas ele disse ali que botou o Bruno Henrique para espetar e não sei o que, as linhas. Deu certo, naturalmente. Mas segue, São Paulo, vamos lá. Oi, Raíssa Simplício da Gol Brasil aqui, boa noite. Eu queria que você falasse sobre como você vê a importância dessa vitória, de olho na final da Copa do Brasil. Agora a gente vai ter uma data FIFA, vocês terão mais alguns dias, cerca de 10 dias para trabalhar. Tem o Atlético Paranaense e aí depois já começa esse pensamento na Copa do Brasil. Você ainda acredita no Campeonato Brasileiro? Ainda existe essa possibilidade de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro? Ou, de fato, todas as atenções serão voltadas agora para a final da Copa do Brasil? E, se você me permite rapidinho, o Flamengo divulgou os preços, né, dos ingressos para a final da Copa do Brasil.
E vocês que precisam tanto da torcida, o ingresso mais barato para o público em geral é de R$400. A gente teve muitas críticas dos torcedores em relação ao preço do ingresso. Eu queria saber qual é a sua opinião sobre isso, porque muitos torcedores não vão ter oportunidade de estar no Maracanã. Con respecto a los precios, yo no tengo nada que ver con eso. No controlo eso, entonces no puedo falar. Indudablemente yo quiero que o Maracaná esté colmado en la final, mas no puedo resolver eso. Con respecto a la pelea por el brasilero, creo que la distancia es muy longa, mas la gente, como falé, va a tratar de tener siempre la misma importancia en cada juego, porque cada vez que pierde Flamengo siempre suceden un montón de cosas. Entonces, para evitar movimientos, operaciones en contra de Otimi, hay que ganar. Bom, sobre os ingressos, ele já tirou o dele da reta, mas eu vou fazer um vídeo aqui no canal sobre o valor dos ingressos, que na minha opinião é um absurdo, né? E como a repórter lhe disse, o Flamengo precisa da torcida e de fato. O Flamengo só será campeão da Copa do Brasil com a torcida e pelo peso da camisa na competição, que é muito maior do que o São Paulo, né? Mas porque taticamente e tecnicamente o Flamengo está muito longe desse título. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Voltando aqui à coletiva, segundo a resposta, ele fala eventualmente que o título está distante, de fato. São 12 pontos agora. 12 pontos, mas são 3 jogos. Não, o Botafogo tem um número de vitórias grande, ou seja, são 4 rodadas, isso mesmo. O Botafogo ele precisa perder 4 jogos, entendeu? E o Flamengo ganhar esses 4 jogos. Até o momento, as 22 rodadas do Brasileiro, fica difícil imaginar o Botafogo perdendo 4 jogos das 16 rodadas que faltam e o Flamengo ganhando, tirando essa diferença. Mas vamos caminhando. Paoli, boa noite, parabéns pela vitória. Você já falou do ataque composto por Bruno Henrique Pedro e hoje você deixou o Gabigol no banco de reservas, né? Como é que está o momento desse jogador que vive uma situação controversa, teve aniversário, protesto de torcida, né? Como é que está o Gabigol nesse momento? Como é que você enxerga, né, a recuperação do futebol dele? No, él está bien, ahora tendrá que luchar por un lugar. Él es un jugador que es un ídolo del club y que es un jugador que cada final siempre ha sido determinante. Entonces este tiempo de preparación es bueno para que la competencia interna nos diga o nos leve al lugar donde se va a elegir a Otimi que juegue primero con Paranaense y después con la final con São Paulo. A última pergunta é sobre o Gabigol, evidentemente não poderia faltar. Eu até acreditei que essa coletiva iriam questionar isso mais. Com certeza, se o Flamengo tivesse perdido ou empatado, iam falar do Gabigol mais do que falaram. Também não sei se é um filtro da assessoria de imprensa do Flamengo para com as perguntas, e isso já aconteceu em algum momento recente da história do clube. Não sei, não posso afirmar, seria leviano afirmar que isso aconteceu nessa coletiva, né? Mas o Sampaoli deixou claro que o Gabigol tem que correr, se esforçar mais. Vale ressaltar que, apesar de ser um ídolo, apesar de ser bastante competitivo ali, se destacar bastante em diversos jogos do Flamengo, ele faz parte de uma concorrência interna e vai ter que suar a camisa para reconquistar a vaga de titular. Vale ressaltar que o Sampaoli não tem uma equipe titular, né? Já que são 36 escalações diferentes que ele já utilizou no Flamengo. Mas não é coincidência o Gabigol ser barrado na semana da festa de aniversário dele, tão polêmica do jeito que é. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Por hoje é isso sobre a coletiva do Jorge Sampaoli, o nosso treinador maravilhoso. Assim eu espero chamar ele algum dia. Por enquanto tá difícil, mas tá tudo difícil. E vamos lá.
Até breve, canal Cláudio Simões. Valeu!